Glória a Deus por mais essa oportunidade. Louvamos ao Senhor, não é, por esse momento precioso e também pela sua audiência, você que tem nos acompanhado, você que tem estado conosco. Para nós é motivo de alegria, né? Glorificamos ao Senhor por isso, né? E cremos que esse é o tempo, esse é o dia que o Senhor fez, esse é o momento para nós estarmos aqui juntos. E desde já queremos ministrar sobre a sua vida, né? Para que você possa experimentar o melhor de Deus hoje. Esse é o privilégio que nós temos e também a certeza de que grandes coisas o Senhor tem feito e ainda vai continuar fazendo na sua vida. Louvo a Deus também pela vida do pastor Ademar Guerra, que Sim, estamos aqui juntos. Estamos aí mais uma vez, o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça neste dia, que seja o seu dia. É isso aí. E também o pastor Rogerinho, mais bronzeado e tudo. Glória a Deus. Bom dia, que Deus te abençoe e que a bênção do Senhor alcance a sua casa e todos aqueles a quem você ama. No nome de Jesus. Oh, glória a Deus. E já queremos deixar aqui, disponibilizar, aliás, os nossos telefones para você participar conosco, né? Você opinar, você participar, ou mesmo se você quiser pedir uma oração ou alguma pergunta, né? O nosso telefone é ao vivo, DDD 31 3253 3320, e o nosso WhatsApp, né, que é também 31, que é o 984029756. Já queremos assim deixar livre para você interagir conosco, participar, e dentro do possível nós queremos aqui então citar e ao vivo queremos colocar a sua pergunta, a sua participação. Tá joia? E aí, pastor Guerra? Hoje nós temos aqui Deus, o comunicador. Opa. Então nós estamos no Salmo 19, de 7 a 14, nós vamos colocar aqui para você ter um entendimento. Sim. Que fala assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doce do que o mel e o licor dos favos. Também por eles é ademoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me, tu que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que não se asseoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. É bonito demais esse salmo, né? E nós sabemos que Deus não somente é o maior líder, mas também o maior comunicador que existe. A própria criação declara o poder e a glória de Deus através do Salmo. A lei declara a sabedoria e a vontade de Deus. Deus revela precisamente sua mensagem aos seus seguidores por meio de ambas as coisas. 3 simples versículos, Salmo 19, 7 a 9, declaram os resultados dessa comunicação básica. Então nós vamos trabalhar aqui hoje sobre a questão como que Deus comunica conosco. E muitas vezes as pessoas falam assim, mas Deus não fala comigo. Através desse salmo aqui você vai ver como que Deus te comunica através de várias coisas. A forma que Deus chega até você, não é? Deus fala de várias formas. Então nós vamos ver aqui hoje, Deus, o comunicador, aquele que fala. E Ele está falando com você agora, através da palavra, através do programa, está te alcançando aí aonde você está. Ele está falando com você. De alguma forma hoje, através desse programa, o Senhor vai falar ao seu coração. Já é uma forma dele comunicar com você. Verdade. Não é? É uma coisa que interessante, que alguns programas atrás nós fizemos um programa específico sobre o comunicador e
estabelecendo a diferença entre o comunicador e aquele que simplesmente faz uma palestra, né? O palestrante e o comunicador. E agora nós vamos ver que essa perfeita comunicação de Deus para conosco. E aí, na hora que o Guerra estava lendo, veio o foco, né, que a gente falou no programa anterior a respeito do comunicador. Qual é o foco do comunicador? Sim. O foco do comunicador é o que ele precisa, ou o que eles precisam. Então, o comunicador ele é motivado pela necessidade de quem o ouve, e não por aquilo que ele pode ou não falar, pode ou não fazer, mas sim aquilo que o outro precisa. E aí nós vamos ver, e esse salmo ele é bem característico, né, de como Deus trouxe para nós, e durante todo o tempo, né, da história da humanidade, uma manifestação de se comunicar, isto é, de suprir as nossas necessidades. Com certeza. Né? Então aí você falou a respeito dos juízos, dos estatutos, né, do temor do Senhor, da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor, da palavra do Senhor. E em cada momento Deus vai trazendo e evidenciando essa forma de se comunicar conosco, de trazer para nós aquilo que nós precisamos, de trazer um direcionamento claro, de acordo não somente com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, mas de acordo com aquilo que nós precisamos para viver o nosso dia a dia e viver o propósito que Ele tem para nós. Então isso é extremamente relevante e eu gostaria que você pensasse nisso. Muitas vezes a gente pensa que a lei do Senhor é muito pesada, é rígida, né? Mas a lei do Senhor é perfeita, né? Por quê? Porque a lei do Senhor, ela não vem simplesmente para trazer um peso para nós, mas sim para nos direcionar de acordo com aquilo que é o melhor para nós. Então, os preceitos do Senhor, a sabedoria do Senhor, o temor do Senhor, todas essas coisas sendo reveladas para nós, cada momento no seu tempo e na sua forma específica. Exato. Né? Nós já temos algumas participações aqui, Rogério Guerra, e é joia a gente dar uma olhada aqui. Nós temos a participação DDD 19, é a Kelly, ela diz assim: bom dia, pastores. Acho que minha mãe não gosta de mim, pois ela faz diferença dos filhos. E isso me magoa. Sou cristã, mas não sei lidar com isso. Deus abençoe, não é? Eu entendo, assim, lidar com essa questão da diferença entre eles, né? E de repente, talvez até preferência da mãe com respeito aos irmãos, não é? Vamos mais para frente aqui, depois a gente responde tudo junto. Temos aqui uma pergunta, DDD 27, desse Vitória. Oi, pais, tem algum canal na NET que passa esse programa? Não é, na NET, você diz TV a cabo. Aqui em Belo Horizonte passa o canal na NET. Agora a gente não sabe em outros estados, né, como funciona. Então você pode acompanhar você pode acompanhar, caso aí a NET não passe, você pode acompanhar pelo site da Rede Super. Ali você clica ali ao vivo, né? Você assiste ao vivo, né? redesuper.com.br, tá joia? E aí você clica ali TV online e você assiste toda a programação que está passando na TV a cabo, né? Ali pelo site da clínica, da Rede Super, né? Tem também o aplicativo, né? Tem o aplicativo que você pode baixar, né? O aplicativo que você pode baixar no seu smartphone e você também acompanha toda a programação da Rede Super pelo aplicativo da Lagoinha, tá? É fácil, só entrar ali no seu aplicativo, lagoinha.com, você pode baixar o aplicativo no seu celular, smartphone, e você pode acompanhar ou no seu equipamento aí, tablet, né? E você pode acompanhar toda a programação. Nós temos aqui uma outra participação. Pastor, vejo o seu programa todos os dias e me ajuda muito em minhas decisões. Que bom, ficamos felizes com isso. Oro a Deus
e vocês me respondem sempre no que preciso. Hoje estou com uma dúvida no meu coração. Ore por mim para que eu faça o certo. Deus sempre usa vocês para falar comigo. Não quero tomar uma decisão precipitada. Estou passando por uma crise financeira e queria levar o pai da minha filha na justiça, porque ele não me ajuda. Mas no meu coração algo me diz que não devo fazer isso, apesar de todos me falarem para levar ele na justiça. Eu creio que a justiça de Deus será feita, não sei o que fazer. Obrigado. É isso. Querem arriscar? Dar algo a falar alguma coisa? Olha, a primeira coisa que você precisa entender e discernir que a paz do Senhor é o árbitro no nosso coração. Então, se você quer tomar uma decisão e quer tomar essa decisão de acordo com a vontade de Deus, um dos sinais de Deus é a paz de Deus no seu coração. Não é o que os outros pensam ou deixam de pensar, dizem ou deixam de dizer, mas é a sua relação com Deus. Então, esse é o princípio, né? Então, não quebre esse princípio. Não faça algo que vá trazer para você um sentimento ruim ou tirar a paz de dentro do seu coração, porque isso é uma conquista do Senhor para você e não tem preço. Em contrapartida, você precisa entender que, tomando uma decisão de não levar na justiça, você está abrindo mão do seu direito, que aliás não é o seu direito, mas o direito da sua filha ou do seu filho, porque o seu filho tem o direito e você pode estar abrindo mão desse direito. Então, a outra coisa que você precisa avaliar é, se você abre mão desse direito, você vai privar o seu filho de ter aquilo que ele precisa ter? Então, é uma outra situação. A decisão é uma decisão sua, mas você precisa levar em consideração aquilo que é direito não somente seu, mas do seu filho. E o seu filho tem o direito à provisão, que é outro princípio de Deus para a vida do teu filho. Né? Então, avalie isso diante dessa perspectiva e eu creio que o Senhor vai trazer paz no seu coração. Né? E esse é o princípio, como você falou, né? É o princípio, ou seja, é essa paz do coração que só o Senhor, né? O príncipe da paz pode trazer ao nosso coração a respeito disso. E uma vez que essa paz, como o pastor Rogério falou, que ele é o árbitro dos nossos corações, a partir daí você toma a decisão e, consequentemente, você assume, né, a responsabilidade que essa decisão vai gerar ou consequências que ela possa gerar. Então, isso é uma decisão que você tem que tomar mesmo. Nós temos outra participação. Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Ana, moro em São Domingos do Prata. Quando eu fiquei grávida, tive muito medo de morrer. E hoje meu filho sofre de medo também. Quando eu aceitei Jesus, ele estava com 3 anos e eu fui curada, mas não sei como ajudá-lo. O que eu faço, pastor Guerra? Ô, Rogério, lá em São Domingos do Prata tem 2 igrejas lá. E ela pode procurar os pastores lá. Pastor Zezinho na Convenção Batista Nacional e o pastor Carlos na Igreja Batista Brasileira. São 2 pastores lá que podem te ajudar, né? Se você levar seu filho lá, eles vão te ajudar lá no São Domingos do Prata. São duas igrejas lá, eles podem ajudar, né, muito nessa parte aí. Para procurar um desses 2 lá que tem certeza que eles vão ajudar com carinho. Se você se identificar, olha, quem me indicou foi o pastor Guerra, você ainda tem mais benefício ainda. Brincadeira, viu? Tranquilo. Mas são conhecidos. Né? Vale a pena ressaltar que a situação de você ter passado por uma situação de medo ou trauma durante a gravidez pode ter afetado emocionalmente a vida do seu filho, sim. E isso precisa ser ministrado e trabalhado. Com certeza. Então, o sentimento que você percebe, né, de medo na vida do seu filho, ele tem um fundamento, sim, e ele precisa ser tratado pelo Senhor para que esse medo não mais venha influenciá-lo, né?
Eu queria voltar na pergunta, na primeira participação do DDD 19, né, a respeito da filha que se sente que a mãe gosta mais dos outros irmãos. Aí nós temos duas coisas que eu creio que você deve considerar. Primeiro, é que se realmente há essa distinção. Porque muitas vezes, por uma situação de rejeição ou de baixa autoestima ou qualquer uma outra situação que nós tenhamos passado, nós não nos tenhamos dificuldade de nos sentirmos amados. E muitas vezes não é porque as outras pessoas não nos amam, mas nós não recebemos essa comunicação do amor das pessoas para conosco. Então, vale a pena você avaliar. Realmente isso que eu sinto é verdade ou não? Né? Porque muitas vezes sua mãe ama todos e tem um tratamento até igualitário com todos, mas você não se sente amada ou o amor que ela dá para você não supre você. Isso não quer dizer que ela não te ame, tá certo? Ou que prefira os outros. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você avaliasse. A segunda questão que eu gostaria que você avaliasse é o que pode ter acontecido na sua história, se realmente isso existe, né? Se realmente a sua mãe ela tem uma predileção pelos outros e ela não te trata como trata os outros irmãos, faça uma avaliação ou um mapeamento da sua história de vida e veja o que poderia ter causado esse tipo de sentimento ou essa separação entre você e sua mãe e reconcilie isso com a sua mãe e com o Senhor. Faça esse mapeamento, né? Investigue as coisas desde antes do seu nascimento. Em que condições você nasceu, se a sua mãe passou por dificuldades durante a gravidez, se você foi uma gravidez de risco ou não, se aconteceu algum momento, alguma situação de perda, né? Ou quando você era muito nova, ou ainda quando você estava no ventre da sua mãe. Então, avalie isso e promova essa reconciliação, já que você já foi reconciliada com Deus através de Cristo Jesus. Amém. Né? Nós temos outra participação, a pessoa pede para não se identificar. E ele diz assim, ó, gostaria, inclusive essa pessoa já nos enviou algumas mensagens anteriores. Gostaria de discernimento. Ultimamente estou sem paciência com o meu esposo. Ele tem pensamentos para desistir do casamento. Ele tem dificuldades em falar palavras de amor e até sonhar coisas juntos, como filhos. E eu tenho muita dificuldade em compreendê-lo e o conto muito. Estamos casados há 5 anos. Ele é estrangeiro. Vivemos aqui longe da família e amigos, somos só nós dois. Neste ano voltei para Jesus e acredito estar vivendo um grande avivamento. Só casamos no civil. Penso que isso pode ser opressão do inimigo ou eu que preciso de cura, ou ele. Amém. Deus abençoe sempre. Eu acho que um pouco de tudo, né? Um pouquinho de tudo. Um pouquinho de tudo. O fato de não estar debaixo da bênção, né, do Senhor, já é uma porta para esses espíritos atormentadores, né? Mas eu não creio que a atenção seja apenas direcionada para esse foco, né? Você precisa de cura? Também. Essa é uma outra questão que você pergunta e eu acredito que sim, até porque você está reagindo às atitudes do seu marido e está colocando sobre ele uma expectativa que não é dele, que é sua. Então você precisa aprender a trabalhar essas suas expectativas e passar por um processo de cura vai te ajudar muito, né? Agora, há uma outra questão interessante, o fato de vocês virem de culturas diferentes e famílias com estruturas diferentes.
O fato de vocês estarem sem outros familiares talvez seja até positivo, porque não há interferência nem de um lado nem do outro. Mas o fator cultural, ele realmente pode trazer uma dificuldade nos relacionamentos. Então, se você casou com uma pessoa que não é da mesma cultura e ainda sai da sua cultura e vai para uma outra cultura, então todas essas coisas acabam influenciando. Então, separe a questão espiritual, separe a questão emocional, a sua vida emocional, mas leve também em consideração os aspectos culturais, de onde cada um de vocês vieram, da estrutura familiar que vocês trouxeram inseridas dentro de vocês. E uma questão importante também é que você não pode criar expectativas cristãs de alguém que não é cristão, não é? Então, você está vivendo um novo tempo, né? Graças a Deus você se reconciliou com o Senhor, voltou a ter esse convívio com o Senhor e, como você mesmo disse, está vivendo um tempo de avivamento na sua vida. Glória a Deus por isso. Agora, não crie, pelo menos por enquanto, uma expectativa assim, que ele tenha atitudes cristãs, que ele esteja no mesmo pique de você, porque não é. Primeiro tem um aspecto cultural, não é? Então, mesmo sendo europeu ou talvez um americano ou qualquer outro lugar, a gente já sabe que são pessoas muito mais racionais, são frias. Então, se ele não conhece o Senhor, então tem mais essa outra expectativa de que você esteja orando por ele para ele se converter, né? Então, realmente é um desafio, mas aí você tem que estar disposta a pagar esse preço aí, né? Porque não é fácil não, né? Não é fácil não. Vamos lá nos tópicos aqui, né? A lei é perfeita e restaura a alma. O testemunho é fiel e dá sabedoria. Os preceitos são retos e trazem alegria ao coração. Então nós temos aqui 3 situações. Primeira é restaurar a alma, não é? Segundo, dá sabedoria em questão da fidelidade. E 3, que traz alegria ao coração. Então, né, nós colocamos aqui a palavra, né, na questão da palavra, a lei de Deus. Nós temos a Bíblia hoje, aquilo que nos direciona. Então vai trazer o quê? Você tem tudo na palavra de Deus, tudo que você precisar. Aliás, todas as respostas às suas perguntas estão aqui na Bíblia. E é questão que traz uma restauração mesmo. E o Senhor é fiel e Ele nos dá sabedoria para ter entendimento para aquilo que vem para nós, para poder entender. E outro, Ele traz alegria ao coração. Por que traz alegria ao coração? Porque os preceitos são retos. E quando você está dentro dos preceitos do Senhor, a alegria, ela vem automaticamente no seu coração. Amém. Então, a fidelidade de Deus, o testemunho que Deus quer de você, uma pessoa fiel, uma pessoa que dá um bom testemunho, uma pessoa que tem alegria no coração, está sempre, né, alegre, com a alma alegre, sempre disposta para as pessoas e tudo. É isso que Deus quer, não é? Deus está 24 horas à nossa disposição. Amém. Então, nós precisamos de entender isso e colocar isso dentro de nós. Interessante, porque tem uma pergunta aqui de um participante, que de 31. Diz assim, olá, queria saber se estou certo ou errado. Perdi meu pai há 10 meses. Antes da sua morte, ele aceitou Jesus. Agora estou com a minha mãe em fase terminal. Minha família quer comemorar o Natal em minha casa. Poderia me dar um conselho a respeito disso? Existe uma preocupação se celebra o Natal ou não, se a mãe está em fase terminal. Olha, o que você precisa avaliar não é o fato de comemorar ou não o Natal. É o quanto isso vai ser benéfico, porque poderia ser a comemoração do seu aniversário. Podia ser. Não é? Poderia ser a comemoração do aniversário da sua mãe, que está numa fase terminal. Eu acho que a questão do seu pai ter morrido há 10 meses é um dos motivos que você deve usar até para comemorar. Porque você vai associar, então,
essa data e aí deixar de fazer porque o seu pai morreu. Morreu há 10 anos, há 10 meses, morreu no ano passado, morreu há 2 anos. E aí? Não é? A vida vai continuar? Sim, a vida vai continuar. Agora, a questão é, você tem condições de receber na sua casa, já que você está cuidando da sua mãe está em fase terminal, de receber na sua casa aqueles que são seus parentes, seus amados. Se você tem condição, faça isso, porque eu creio que vai ser mais uma oportunidade da sua família estar reunida próxima da sua mãe, já que ela, como você diz, em fase terminal, quem sabe ela não vai estar no próximo Natal com vocês. Deus é quem sabe. Então aproveite essa oportunidade. Agora, respeite os seus limites, tá certo? Isso é importante, respeitar os seus limites. Você que sabe qual tem sido o seu desgaste, qual tem sido a sua luta diária cuidando da sua mãe, não é? Porque a gente entende que há um desgaste em cuidar de alguém que está enfermo, não é? Então respeite os seus limites, mas não perca as oportunidades. E essa pode ser a última oportunidade que você vai ter de celebrar o Natal junto com a sua mãe. Verdade. Temos aqui uma outra participação, DDD 31 também. Diz assim: pastores, eu sou um obreiro de uma determinada denominação, tive um deslize e acabei jogando na Mega Sena. Eu não ia falar uma coisa, mas não vou mais. Devo confessar para o meu pastor, e estou muito triste com isso, com muita vergonha que eu falo isso. Me ajude, por favor. Normalmente, Rogério, Até ia perguntar se ele foi contemplado, né? Ganhou. Desculpa a brincadeira. Eu acho assim, nós temos um teste lá que a gente faz a pergunta para a pessoa, né? Se ela está em pecado, o que ela faz, ela resolve por si ou ela procura o líder. A opinião que a gente coloca nisso é que ela procure o líder e, né, coloque isso para o líder, né? Confesse. A Bíblia fala nós confessarmos uns aos outros. Vai para o seu líder, confessa com ele ora com você e você tira esse peso das suas costas. Exatamente. Então eu acho que você deve procurar o líder e compartilhar com ele, tá? Porque não é já que está pesando seu coração, que você está sentindo isso, procure ele, que aí você vai tirar esse fardo, esse peso das suas costas e vai solucionar. Então, procure. O importante é que você viva em paz. Exato. Se isso está tirando a sua paz, então resolva essa situação. É interessante, eu quero aproveitar e fazer um comentário sobre os 3 pontos que o Guerra colocou, usando esse aspecto. A primeira coisa que o Senhor fala nesse contexto desse salmo é que ele refrigera a nossa alma. Restaura a nossa alma. E para haver essa restauração da alma, é preciso que a gente permita que aquilo que nos traz peso, que aquilo que nos traz constrangimento, culpa, seja tirado de nós. Então, o processo de restauração da nossa alma, que é o processo que Deus faz através da sua palavra, através das suas leis, que são perfeitas, não é? Então, deixe essa lei do Senhor passar por dentro de você, restaurar a sua alma e acertar isso. Amém. Por quê? Porque aí você vai poder ir para o próximo ponto, que é alcançar sabedoria. E aí, quando você realmente entender que a lei do Senhor é o seu ponto de equilíbrio, é a sua referência, e você então toma uma decisão com sabedoria, aí nós vamos para o item 3 que o Guerra falou. Sim. Você vai se sentir alegre, porque ele vai te alegrar. E aí sim, não vai ter peso, não vai ter culpa, você vai agir com sabedoria. Então, haja com sabedoria, peça ao Senhor sabedoria e receba a alegria do Senhor. Amém. Né? Seria, Rogerinho, uma pequena orientação para algumas pessoas, né, a respeito dessa questão de por que o pecado de ter jogado. Ok. Porque eu sei que já está pintando aqui algumas perguntas e já vem, aí começa a perguntar sobre raspadinha, sobre telecena, sobre
Mega Sena. Sobre cupom de Natal para ganhar um carro no shopping. Dá aquela né? raspada lá. Então, olha bem, na realidade, o que a palavra de Deus diz a respeito do dinheiro? É que o amor do dinheiro é o princípio de todos os males. E que você não pode servir a dois senhores, isto é, você não pode servir a Deus e servir, aí nesse caso, quando ele fala dois senhores, ele está falando nitidamente de um poder que está por trás do dinheiro, que é mamon. Então, é mamon ou poder das riquezas. Você não pode servir às riquezas ou estar debaixo de uma influência ou até mesmo de uma cobertura de mamon, né, de uma atmosfera de mamon, do Deus das riquezas, e estar com o seu coração em Deus. Por quê? Porque o seu coração não vai estar em Deus, o seu coração vai estar na riqueza. Né? E o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, ele é a raiz de todos os males. Então, o Senhor, em nenhum momento, ele proíbe você de ser rico ou de ganhar dinheiro, desde que seja de uma maneira honesta e digna. Então, esse é o ponto, tá certo? O que você não pode é amar o dinheiro. Agora, com relação a jogar ou não jogar, quem é o seu provedor? Esse é o ponto mais importante. Exatamente. Né? Então, nós temos uma ministração muito interessante sobre o Salmo 23, né? E aí nós vamos ver quem é o nosso provedor. O nosso provedor é o Senhor. Então, a nossa expectativa não pode estar em ganhar 130 milhões na Mega Sena, como estava acumulado a semana passada, né? Passou de 130 milhões. Não, a nossa expectativa é ter todas as nossas necessidades supridas pelo Senhor. Lembrando que eu posso ter as minhas necessidades supridas, e isso é prosperidade, como posso também, além de ter as minhas necessidades supridas, eu ter o suficiente para mim e para suprir as necessidades dos outros. Isso é ter uma vida abundante. E o Senhor quer que nós venhamos ter uma vida abundante. Mas isso é, o Senhor quer que tenhamos uma vida abundante, o Senhor providencia os meios para essa vida abundante e toda a sabedoria para alcançar essa vida abundante, juntamente com as estratégias que o Senhor nos dá, vem do Senhor. As oportunidades vêm do Senhor, Sim. todo suprimento vem do Senhor, toda a glória vai para o Senhor, entendeu? Então eu acho que esse é o aspecto, né? Exatamente, porque a expectativa das pessoas às vezes está colocando nisso, né? Exatamente. E Deus tem tanto para nos dar, né? Então essa é a questão, né? E como o texto que nós lemos, né, Guerra, ou seja, Deus é o nosso supridor, Ele é o nosso Senhor, Ele sabe o que nós precisamos, Com certeza. sabe das Sim. nossas necessidades. Sim. Então quando eu coloco então a minha expectativa no Senhor, né, a palavra do Senhor diz no Salmo 37, diferente. né, ou seja, agrada-te do Senhor. O que é agradar do Senhor? Né? E Ele satisfará Os desejos do seu coração. Porque o jogador ele vai criar uma agonia no coração, Vai. né? Porque a pessoa não ganha, aí na outra fica mais agoniado ainda e É, vai criar uma quando a ansiedade. expectativa tá, Cria dependência. Né? né, Vai criar uma ansiedade muito grande. a expectativa está Naquilo. errada, Errado, né? é. A expectativa Em está cima errada. daquele, o alvo dele muda para cima daquilo, aí Sim. vai criar uma ansiedade, vai, Sim. não é? Então, Nós temos aqui uma outra participação, eu creio que ficou bem claro a respeito disso. Né? Meu nome é Célio, moro em Arraial do Cabo, sempre estou orando e buscando a presença do Senhor. Eu tento guardar em minha mente a palavra do Senhor. Leio e depois esqueço tudo. Por que será? Não é? Uma perguntinha. Rogério, aqui nós temos aqui, o terceiro que fala assim, os mandamentos são puros, iluminam o nosso entendimento. Amém. Ótimo. Né? Muitas vezes aquilo que a gente lê, quando você precisa dele, o Espírito Santo te ilumina e traz à tona. Traz a memória, Não né? é? Traz a Verdade. memória, não precisa de... Tem muita gente que fica preocupada, eu tenho que decorar a Bíblia, você tem que ler e entender a palavra de Deus.
Na hora o Espírito Santo traz na sua mente e você usa aquilo no momento que você precisa. Por isso que está aqui, ó, os mandamentos são puros, iluminam o nosso entendimento. Para quê? Deus quer que nós venhamos entender a palavra dele. Ele quer mais que eu entenda do que eu decore. Que se eu decorar e não entender, não adianta nada. Eu tenho que entender, não é, não? O entendimento é melhor do que eu decorar, não é? Faz parte da sabedoria, né? Não é? Faz parte da sabedoria. E tem um texto muito interessante lá no Novo Testamento que ele diz que o Espírito do Senhor nos traz a lembrança, né? Ele nos traz a memória. Então, muitos momentos você vai ler e aquilo vai ficar armazenado. Agora, o Espírito Santo, no tempo certo, ele vai trazer a sua memória, né? Vai trazer a sua lembrança. Ele te fará lembrar. Agora, para que ele te faça lembrar, isso precisa estar guardado em algum lugar. Com certeza. Então, continue lendo. Mesmo não entendendo, leia. Mesmo não decorando, leia. Eu quero só lembrar os queridos telespectadores que, através do WhatsApp, né, as suas perguntas ou a sua participação tem que ser digitada, né? Não tem como nós atender a ligação aqui ao vivo, ou mesmo você fazer uma gravação de voz, porque é aqui ao vivo, então precisa ser digitada, né? Não tem como nós atendermos a ligação. Então você digite de uma forma bem sucinta, mas objetiva, que a gente também, de uma forma sucinta, objetiva, a gente vai tentar responder, porque o nosso tempo é bem exíguo aqui, então, e o tempo parece que voa, né? Quando a gente está aqui, o tempo voa e é muito rápido, então por isso que a gente precisa ser feito assim, tá joia? A paz, pastores, olha, morei com um homem há 25 anos, só que não deu certo. Tenho 3 filhos com ele, só que não casei com ele. Agora larguei ele e casei com outro. E larguei há 10 anos ele. Me persegue até hoje. O que eu devo fazer? Obrigado. Mesmo estando casada com o atual. Meu nome é Sônia. Que confusão, hein, irmã? Deixa eu repetir aqui, vamos ver se eu consigo entender. Pastores, olha, morei com um homem há 25 anos, só que não deu certo. Tenho 3 filhos com ele. Não casei com ele. Agora larguei ele e casei com outro. E larguei há 10 anos ele. Tá. Esse de 25 faz 10 que ele largou. Ele me persegue até hoje. O que eu devo fazer? Mesmo estando casada com o atual. Meu nome é Sônia. Quer dar uma palavrinha rápida, Guerra, sobre isso? Ela tem que solucionar essa questão do passado seu aí, né? Tem que resolver. Já que você casou, colocou sua vida em dia e tudo, e agora você tem que definir já com esse passado, enterrar esse passado e vida nova. A única ligação que você tem com ele são os filhos. Claro. O resto você tem que tirar, você tem que quebrar laço de alma, quebrar tudo, tirar tudo que relaciona você com ele, qualquer ligação, né? Só numa questão de filhos, né? E dependendo também da idade de seus filhos, se eles já forem de maior, eles mesmos comunicam com ele, não precisa nem de você comunicar, não. Né? Isso pode ser uma ligação deles. Então, eu acho que está na hora de você desvincular tudo isso aí. Cortar laço, cortar tudo aí, desvincular e seguir sua vida com seu esposo aí, que é o que você está com ele. Amém. Programa abençoador. Quero saber, quando me casei não houve uma cerimônia, mas fomos ao altar e recebemos oração do pastor. Aí a pergunta, isso é válido ou preciso casar na igreja? Rogerinho. Olha, se você foi ao altar e recebeu a oração do pastor, a bênção do Senhor já foi liberada sobre a sua vida. A questão do ritual do casamento, né, da celebração, isso tem muito mais a ver com o sonho da noiva do que com a própria questão da bênção do Senhor. A bênção do Senhor já foi liberada sobre vocês. Claro. Né? O ministro de Deus já fez isso diante do altar do Senhor. Então, agora tem a questão do sonho, né? Que normalmente a pessoa tem em relação ao casamento. Né? Aí é outra questão, mas não tem nada a ver com a bênção do Senhor. A bênção foi liberada e está valendo. Amém. Bom dia, paz do Senhor. Assisto o programa todos os dias e tem sido uma bênção.
a Ana Emília, do bairro Ipiranga, aqui em Belo Horizonte. Ana Emília, obrigado, viu, pela sua audiência, pela sua mensagem. Que Deus abençoe você ricamente, viu? Bairro Ipiranga, aí pertinho da minha casa. Temos outra participação, também DDD 31. Olá, sou Kelly, tenho 3 filhos pequenos. Moro em Belo Horizonte, sou casada, mas meu marido saiu de casa há 4 meses. Ele coloca tudo dentro da minha casa, não deixa faltar nada para os meus filhos. Será que devo levá-lo na justiça? Ai. E gostaria de pedir oração pela minha família, pela restauração do meu casamento e pelo meu irmão que está com depressão. Obrigado. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Rogério, eu vejo assim, já que ele leva tudo, né? Ele leva tudo, dá toda a cobertura. Supre tudo, né? Eu acho que ele está aberto para o diálogo. Se ele faz isso, ele está aberto. É melhor sentar com ele e ter um diálogo, ele tentar levar isso, né, de uma forma mais canalizada aí para você não ter retaliações depois. Então, já que ele é uma pessoa que leva, dá toda a cobertura, eu tenho certeza que ele vai abrir o coração para isso, para te dar uma cobertura definitiva. E outra coisa, são 4 meses. Não é? Nesses 4 meses, eu acho que está muito recente ainda para você tomar qualquer posição. Acho que você deve esperar mais um pouquinho, sentar e conversar. A gente não sabe a história, né? Não sabe se você ainda tende a reconciliação, se ele ainda, né, quer voltar para você. Então a gente tem que saber um contexto maior para a gente ver e opinar o que você deve fazer. Eu acho que no momento você deve orar e dialogar com ele. Eu acho que o diálogo aí vai ser melhor entre vocês dois. Amém. Temos uma situação aqui complicada, delicada, mas a palavra de Deus diz que cada um vai prestar contas das suas, né, decisões, suas escolhas. Pastores a paz, sou de Castanhal, no Pará. Né? Eu vi foi uma obreira consagrando um bilhete de loteria, loteria local, tipo Telecena. Né? E o meu pastor consagrou. Meu marido ficou escandalizado. E eles jogam aqui e vão contar testemunho quando são contemplados. Meu Deus. Eu acho que a explicação já foi dada. Tá bom? Com certeza. Pega aí o... Meu irmão, ok? Retende o que é bom e aí ora, busca a direção de Deus se você precisa continuar debaixo dessa liderança na sua vida. Tá ok? Então a palavra já foi dada e já foi orientado. Rogério, até esse tópico aqui, só para inteirar aí. Aproveitar a oportunidade. O temor e a reverência são límpidos e permanecem para sempre. Tá a resposta aqui, tá? Temor e reverência. Tá bom? Então, tá jóia, gente? Eu acho que já precisamos entrar mais. O que o pastor já falou senão, aqui. Eu já... Aqui dá pano para manga. Bom dia, pastores, a paz do Senhor para todos e que Deus continue abençoando vocês e mantendo esse programa no ar, que é uma bênção. Eu assisto todos os dias. Sou de Miraí, Minas Gerais. Meu nome é Geraldo. Ô, Geraldo, obrigado, viu, querido, pela sua audiência, sua participação. Receba o nosso abraço. Em Miraí, eu não sei onde é que fica não, mas quem sabe um dia Deus vai dar essa oportunidade, né? Que benção. Paz, irmãos, não quero ser identificado, ok? Mas queria uma ajuda. Tenho muitas dificuldades no meu casamento, em diversas áreas. E para piorar, eu traí minha esposa, ela tem depressão, toma medicamentos e eu caí. Devo confessar a ela? Tenho medo dela ficar mal, mas eu não consigo me perdoar. Gostaria de uma ajuda. Uma questão interessante, você quebrou a aliança com a sua esposa. Precisa confessar? Precisa. Agora, você precisa confessar a ela e quando deve confessar a ela. São 2 respostas que você deve considerar. Então, reconheceu que caiu, vai e acerte as coisas primeiro com Deus, depois confesse o seu pecado para que você seja curado e ajudado. Eu creio que você precisa de procurar alguém da sua confiança, da sua liderança e acertar isso e buscar ajuda. Agora,
Se esse é o melhor momento para você trazer isso para sua esposa, ainda que seja com a intenção de acertar a sua vida, eu creio que você precisa avaliar isso melhor, porque ela já está debilitada emocionalmente e isso não vai ajudá-la. Então, você tem que resolver a sua situação. O problema não é dela, o problema é seu. Então, não traga esse peso para ela nesse momento. Essa é a minha sugestão. Tá certo? Amém. Nós temos aqui, os juízos são verdadeiros e justos, dá grande recompensa a quem os guarda. Não é? Então, nós vamos ver com o pastor Rogério aqui, tem juízo ou não tem? Desse jeito. Mas ele traz grande recompensa. Grande recompensa. Às vezes a gente não vê de imediato essas recompensas, mas com certeza ele traz grandes recompensas. Amém, glória a Deus. Né? Então, entre debaixo do direcionamento do Senhor, da lei do Senhor, dos princípios do Senhor, receba o juízo do Senhor como recompensa e como prova do amor do Senhor, não é? Então, ele mesmo fala que ele corrige a quem ama. Então, receba a correção do Senhor como prova do amor do Senhor por você. Ok, amém. Ficou muito bem claro a resposta sobre o jogo. Ok, obrigado, Deus abençoe. Tem uma outra pessoa que pergunta, mas e participar de sorteio? Entra no mesmo quadro sobre isso? Né? A gente teria que ver sorteio do quê, de que forma que é isso. Enfim, a gente coloca essa questão desde o início, a primeira palavra que foi dada aqui a respeito de ter paz no coração. Né? Então a paz, ou seja, é o árbitro em nossos corações. Né? Então assim, se você está em dúvida, ore. Né? Na dúvida, não faça. Então ore e peça para Deus confirmar, se der paz, ou falar, o próprio Espírito Santo falar com você, ou as Escrituras falarem com você, enfim. Não é? Então tem várias formas de nós sabermos se Deus está nisso ou não. Não é? Mas essa questão da paz, que é o hábito, é um dos principais pontos, não é? Que você precisa avaliar. Ok. Vamos ter que aqui rápido. Bom dia, não quero me identificar para não causar constrangimento. Ok. Meu marido não é cristão e vive no meio secular e sempre faz reuniões em casa de amigos e nunca gostei de participar. Porém, as poucas vezes que fui, como nesse final de semana, fiquei muito triste, porque as pessoas falavam em novenas, bebiam, e como não sou comunicativa, não falei nada. E confesso que fiquei triste em saber a quantidade de pessoas que ainda não conhecem Jesus. Como que eu devo de agir diante disso? Sendo luz. Isso aí. Excelente oportunidade, hein? Testemunho. Sendo luz. E a luz, ela não é acesa para ficar debaixo da mesa. Ela é acesa para ficar no velador. Então, aproveite essas oportunidades. Se você não é comunicativa, como você diz, mas você fica calada, fique calada, porque esse é o seu estilo e as pessoas vão te entender por isso. E quando tiver uma oportunidade de agir com sabedoria, haja com sabedoria e graça. Não com acusação, mas com sabedoria e graça. Amém. As pessoas vão ver que há sabedoria em você, que há alegria em você, né? Nós falamos isso logo no princípio, os 3 primeiros pontos. Foi, né? com certeza. Que você tem uma alma restaurada, que você tem sabedoria e que você tem alegria dentro de você. E eles vão acabar te procurando quando as coisas tiverem num outro momento onde a bebida não esteja tão evidente, não é? Com certeza. Porque vão ver em você que há luz dentro de você. DDD 43, peço oração para mim e minha família, paz do Senhor, boa tarde, na presença do Senhor, boa tarde para você, nós vamos orar, tá? Agora, no final do programa, que inclusive já está caminhando para o final. E eu estou correndo aqui para a gente poder falar um pouquinho mais, só que alguns mandaram algumas mensagens muito extensas,
que infelizmente não vai dar para a gente mencionar. DDD 88, bom dia. É a irmã Neide de Russas. Ok, só já participou aqui uma vez, né? O programa é uma benção. Obrigado. Deus abençoe a senhora aí nessa cidade. Estamos acompanhando a Rede Super em Açailândia, Maranhão. Ó, que bênção. Pode mandar um alô para nós? Jaziel Alves. Ô, Jaziel, abração aí, viu? Na terra do açaí, é verdade? Açailândia. Ô, bênção, né? Deve estar frio aí, né? Maranhão, frio é ruim, né? Deus abençoe essa terra aí, abençoada. Nós já estivemos aí, eu estive pessoalmente. Minha mãe do coração e eu rompemos por causa de uma bobeira. Ela assiste esse programa. Já tentei de várias formas chegar a ela e pedir perdão ou conversar, mas ela me ignora. O nome dela é Rose e o meu é Adriana. Isso me tirou a paz, já são 9 meses. O que eu devo fazer? Já orei, chorei, mas não passa. E encontrá-la na igreja me deixa muito mal. Somos de Teresópolis, Rio de Janeiro. Guerra, uma palavrinha rapidinha de orientação para ela. Continuar orando, né? Porque aí você vai orar para que Deus coloque amor no coração dela, quebrante o coração dela. Eu acho que você não deve forçar a barra, né? Espera que Deus vai falar o coração. Se ela é cristã e tudo, o Senhor vai alcançar. Então continue orando. Evita forçar a barra. Você tem que evitar isso. Ficar em cima, ficar insistindo, isso muitas vezes leva a pessoa, né, a prolongar o prazo. Então, ore, continue, né, do seu jeito, dando seu testemunho e tudo, que o Senhor vai tocar no coração dela e a hora que ela estiver quebrantada, Deus vai te mostrar o momento certo de você chegar. Amém. Nós temos muitas outras participações aqui, mas nosso tempo já chegou ao final. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.